no final do século XIX, passa a ter uma forma mais intensa na década de 30 do século passado, mas infelizmente ela não é tão propalada como deveria. Os fenômenos são fenômenos que acontecem comumente em nosso meio, mas a ciência que investiga ela, infelizmente, não é tão propalada. Penso eu que daqui a alguns anos ela o seja. Muito bem. Algumas pessoas acreditam que os parapsicólogos, eles são pessoas incrédulas, são pessoas que não têm fé. Como o Padre Quevedo é a maior autoridade, foi, aliás, a maior referência em parapsicologia do Brasil, e ele era um homem visto muitas vezes como um cético, uma pessoa que não acreditava em muitas coisas. Mas a intenção última, a intenção suprema da parapsicologia pode não ser científica, mas o método pelo qual ela age, ela investiga, é impreterivelmente um método científico. Ela parte do pressuposto que aquilo ali pode ser ou não ser um fenômeno espiritual, mas ela busca a verdade por trás daquele fenômeno. E acredita-se algumas pessoas que a parapsicologia ela tenta desmerecer a fé, a espiritualidade e sobretudo os milagres, né, que são expressos dentro dos milagres. Na verdade, eu costumo dizer que a parapsicologia ela confirma os milagres, descartando aquilo que não é milagre, descartando aquilo que não é da normalidade, que não é espiritual. A gente pode sim tirar algo que é espiritual, buscando aquilo que não é espiritual, aquilo que não vem do mundo da espiritualidade. Né? Muitas vezes a gente acaba caindo num misticismo exacerbado, e tudo que acontece em nosso meio de anormal, a gente explica como algo que venha do sobrenatural, do divino ou até mesmo do maligno. Uma cadeira que se mexe, um objeto que se mexe, uma pessoa que fala em línguas estranhas, uma pessoa aparentemente possessa e etc. Então a gente acredita muitas vezes que são fenômenos que vêm do mundo espiritual, mas que podem ser, na grande maioria, explicados no método parapsicológico, dentro da parapsicologia, como coisas que vêm do nosso inconsciente. A parapsicologia ela prega que a nossa mente ela é composta por 3 partes: o consciente, o subconsciente e o inconsciente, sendo que este último ele constitui a maior parte da nossa mente, né? As coisas que nós não vemos, mas que estão acontecendo ao nosso redor, elas podem ser captadas pelo inconsciente. Coisas que certamente podem ser despiciendas, que não tenha tanta relevância para nós, para o nosso inconsciente, mas o inconsciente capta. Às vezes uma simples palavra que a gente vê, um cartaz que a gente olha e não dá importância, então não vai ficar mais no nosso consciente. Muito provavelmente, se partir do consciente, nós não vamos lembrar daquilo que a gente viu, mas o inconsciente ele é capaz de captar tudo ao nosso redor, né? Desde que a gente esteja lá, a nossa presença esteja confirmada dentro desses fenômenos, dessa nossa participação, nessa nossa vivência nos locais onde nós andamos. Ou seja, de toda a nossa vida. Então, o nosso inconsciente ele capta tudo e ele é capaz de reproduzir algumas coisas, de agir na nossa vida concreta e não vai estar na normalidade das coisas. Por isso que a gente vai achar altamente estranho. Altamente estranho. É o caso do déjà vu, por exemplo, né? Quando a gente tem aquela noção, aquela sensação de que a gente já viu aquilo. Eu estar aqui sentado fazendo esse vídeo, me venha na mente a impressão de que eu já vi isso em algum lugar, de que eu já fiz isso em alguma vida passada, talvez, quem acredita, quem é espírita, né? E na verdade isso pode ser explicado através da parapsicologia. É bom salientar,
convém essa explicação para quem está chegando. Parapsicologia, ela não desmerece o mundo espiritual. Ela pode até mesmo corroborar para o mundo espiritual a partir do momento que ela investiga os fenômenos e descarta o que não é espiritual. Acontece muitas vezes os milagres, eles nunca vão ser explicados através da ciência, através da psicologia, da parapsicologia, da medicina, nunca vão ser explicados. Então, quando a parapsicologia não conseguir dar o seu parecer sobre um determinado caso, sobre um determinado evento, então atribui-se e tem-se o direito de atribuir ao divino, ao maligno, em todo caso ao mundo espiritual. Mas é importante que a gente tenha consciência e que a gente seja prudente, né? E aí eu entro em outro assunto que tem a ver já na espiritualidade. Os padres hoje, sobretudo, eles são orientados a ter esse olhar parapsicológico, em todo caso um olhar racional diante de alguns fenômenos. Esse olhar racional é um olhar que seja imparcial, que não chegue já com o preconceito de que é uma coisa espiritual ou que não seja uma coisa espiritual, mas que venha com a imparcialidade no que tange a essas coisas e investigue. A parapsicologia é imparcial, ela não deve ir aos fenômenos com preconceito, com o intuito de corroborar e de confirmar que aquele dado fenômeno, ele provém do mundo espiritual ou, para os mais céticos, que não vem do mundo espiritual. A parapsicologia ela deve ser neutra e ela deve ser imparcial no que tange a essas coisas, tá bom? É importante que a gente diga isso, porque num país, numa sociedade como a nossa, onde majoritariamente o povo é cristão, então é normal que acredite-se que alguns fenômenos sejam de cunho espirituais. É absolutamente normal. Nem sempre são, e a parapsicologia vai explicar de forma bastante sóbria e sensata. Mas é preciso que, sobretudo os padres, as pessoas que investiguem essas coisas, que estejam à frente, sejam representantes de um povo, tenham a cabeça centrada e sejam prudentes com relação a essas coisas. Que não espalhem falsas informações e, sobretudo, os achismos, né? Eu acho que isso é um sinal de Deus. Não cabem investigação parapsicológica. É preciso ter prudência com relação a essas coisas, tá bom? Você que está nos acompanhando até agora, nesses 19 minutos em que nós estamos explanando sobre a parapsicologia, você tem alguma dúvida ou alguma asserção a compartilhar? Não, né? Bom, então é o seguinte, como eu havia dito no começo, nós não podemos explanar o tema na sua completude. Há muitos fenômenos que são catalogados e há uma explicação na parapsicologia, mas a gente não teria tempo para abordar e para investigar todos eles. É bastante importante que a gente leia a parapsicologia, para quem estuda, para quem é um tanto cético ou até mesmo crente com relação a alguns fenômenos, mas é preciso que a gente tenha toda prudência, né? E em alguns casos imparcialidade. A imparcialidade ela é de suma importância para a parapsicologia. Em todo caso, a parapsicologia, quando se parte, a motivação pela qual a gente investiga essas coisas, ela é essencialmente filosófica. A filosofia, na sua essência, é a virtude de pensar racionalmente, de não incluir nas pesquisas as nossas motivações pessoais, o nosso credo pessoal, os nossos achismos, porque isso seria muito subjetivo. E a ciência não é subjetiva, ela é objetiva. A filosofia, por sua vez, também o é. Então, por isso que eu falo da filosofia, da importância da filosofia, porque ela é a fonte de toda essa pesquisa
psicológica, sociológica, científica, psicológica, parapsicológica e etc. Né? Para argumentar um pouco do que eu estou falando, da importância da imparcialidade e desse olhar racional, eu gostaria de ratificar aquele livro que eu apresentei a vocês semana passada, quando eu falava de metafísica, sobre o livro sobre Averroes, que foi um dos maiores, se não o maior, comentador de Aristóteles no período medieval. Quando Averroes diz que nós temos uma capacidade cognitiva. Se essa capacidade existe, e para quem acredita em Deus, sabe que Deus fez todas as coisas, logo, essa capacidade cognitiva nos é dada por Deus. Descartá-la, tratá-la com despicienda, é descartar a nossa própria natureza humana e, por conseguinte, descartar o próprio Deus. Então é importante que nós tenhamos nós ponhamos em prática essa capacidade cognitiva, que vai, no caso em especial, o que nós estamos tratando aqui, se apresentar através dessa imparcialidade e dessa coerência, dessa prudência no olhar diante desses fenômenos anormais, paranormais. Quando forem milagres, acontecimentos do mundo espiritual, a parapsicologia não vai poder dar o seu parecer. Mas enquanto ela conseguir explicar neste viés racional, então, por conseguinte, não é um fenômeno de cunho espiritual, mas do inconsciente, tá bom? Então é preciso, como eu vi recentemente no artigo, é preciso duvidar para a gente poder chegar a uma crença, a verdade, né? É preciso que a gente investigue, é preciso que a gente duvide. O próprio Padre Quevedo, ele explana sobre isso. Ele foi um homem que muitas vezes foi considerado como cético, como um homem incrédulo, quando ele investigava, quando ele desmistificava muitas coisas que no Brasil acontecem. Aliás, convém uma explicação, não diria digressão, mas uma explicação que é concernente ao que nós estamos falando e, bom, ela vem a calhar. O Brasil é um dos países, se não o país, onde mais há sincretismo religioso. Aliás, no Brasil há um sincretismo não somente religioso, mas uma grande quantidade de hipocrisia, de pessoas que querem contradizer o princípio de não contradição, que é aquele que diz, na lógica, que uma coisa não pode ser e ao mesmo tempo não ser ou ser a negação do que ela é. Ou seja, esse livro, essa minha xícara, ela não pode ser branca e ao mesmo tempo ela pode não ser branca. Não sei se vocês puderem entender, se eu falei rápido demais. Ela não pode ser branca e ao mesmo tempo ela não pode ser uma não branca. Ou ela é branca ou ela é uma não branca. As duas coisas simultaneamente não pode ser. Por que eu digo isso? Porque isso expressa um pouco do sincretismo religioso que há no Brasil. Um sincretismo religioso que já data desde os primórdios do Brasil, né? O brasileiro que é instruído, que é educado no catolicismo, vai para um terreiro de macumba, vai para um terreiro de candomblé, vai para um centro espírita. Eu não estou criticando e dizendo que isso são mentiras, que essas religiões, que essas seitas são mentiras. Eu estou dizendo que ou você é uma coisa ou você é outra coisa. Ou você é um católico, apostólico romano, ou você é protestante, espírita, né, do candomblé ou da Umbanda. As duas coisas ao mesmo tempo, ou várias coisas, como acontece em alguns casos, há pessoas que acreditam em tudo, né? Pessoas que acreditam em tudo, são católicas, mas acreditam em outras coisas que não condizem com o que elas professam na Igreja Católica. Então esse sincretismo religioso é muito comum no Brasil desde os tempos do Brasil colônia.
o que é algo altamente perigoso. Né? Eu sempre exorto isso às pessoas. Ou você é uma coisa, ou você é outra. As duas coisas simultaneamente não pode ser. Né? Não estou criticando aqui quem é protestante, quem é espírita, quem é da Umbanda, quem é budista. Mas se você é budista, você deve o ser. Se você é espírita, você deve o ser. E se você é católico, da mesma forma.